decimal, gente, me digam a diferença de um número infinito periódico e um número infinito não periódico. Qual é a diferença? Quando a gente pensa em números infinitos periódicos, significa que os números que estão depois da vírgula, eles apresentam uma repetição. É o que a gente chama de dízima periódica. Então, esse 1,3333 aqui, ele não é um número infinito, tá? Mas ele é periódico, tem só repetição. Se ele fosse uma dízima periódica, teria que ter uma reticência aqui, para dizer, olha, ele é infinito periódico, tá bom? Um decimal não periódico e infinito é, por exemplo, a raiz quadrada de 2. Apesar da gente dizer que é aproximadamente 1,4, esse número é infinito, decimal e não periódico, porque sempre aparece um número diferente depois da casa decimal. O π é outro exemplo, tá bom? E aí entra justamente nos grupos, né? Os racionais são números que eu posso transformar em fração e também as dízimas periódicas, e os irracionais, que são números infinitos e não periódicos, tá certo? Ou seja, não tem repetição neles, tá bom? Então, esses tipos de números são números que a gente pode arredondar. As dízimas periódicas são números que você pode representar em fração. É a definição de um número racional. Então, dízima periódica, sim, é um número racional. Irracional, i é o contrário, né? Então, são números que você não pode transformar em fração. São números que são infinitos e não periódicos. São os irracionais. E os reais? Junta a galera toda. Existem alguns tipos de dízima, tá certo? Tem a dízima simples e a dízima composta. Eu vou falar da simples só para você entender, tá certo? Uma dízima periódica simples seria, por exemplo, essa dízima aqui, 0,77777, tá certo? E aí, para você transformar isso aqui numa dízima periódica, existem dois cálculos. O macete, que eu vou falar agora, e o outro é o cálculo do porquê do macete, tá bom? Aí você escolhe qual que você prefere. O macete é o seguinte: se for uma dízima simples, que é quem está depois da vírgula sempre está repetindo, e é sempre o mesmo número, pode ser 777, pode ser 15, 15, 15, mas não tem um número diferente depois da vírgula. Você vai fazer esse número e vai dividir por quantos 9 tiver nesse número. Por exemplo, aqui o número que repete é só o número 7, então é 7 sobre 9. Se fosse o número 0,15, 15, 15 e assim por diante, aí seria o número 15 sobre 99, porque os números que repetem são o número 1 e o número 5. Se fosse 0,135, 135, 135, 135, seria 135 sobre 999. Isso é para uma dízima simples, tá bom? Então, isso é a forma de representar na forma de fração, tá bom? Existe uma curiosidade sobre o número periódico, tá certo? Em que quando você transforma na forma de fração, ele não volta mais a ser periódico, porque aí ele é calculado na forma de um limite. A dízima periódica, essa forma fracionária da dízima periódica, é uma aproximação, tá? Da fração. Como ela é infinito, seria uma forma de você chegar bem próximo daquela fração. Esse número é aqui, 0,999999. Quando você transforma ele na fração decimal, você vai ficar com isso aqui, 9 sobre 9, 1. Por isso que a gente diz que 0,99 é 1. Essa é a única dízima periódica em que, quando você transforma na fração, ele vira um número inteiro e você não consegue mais voltar atrás. É aqui que entra a definição de limites, tá bom? Como chegar nessa fração? Por que eu estou botando 9, né? Porque você faz o seguinte, olha só. Quando você tiver esse número aqui, tá? Você vai chamar ele de x, tá? É um número decimal que chama de x. Eu vou fazer um procedimento com ele, que é multiplicar ele por 10, para que eu pule uma casa decimal. Então, vou ficar com 10x, e aqui seria 7,7777, e assim sucessivamente. Quando eu faço isso, eu vou ter um sistema, que é 10x e aqui é x. Para que fazer isso? Para que eu possa subtrair, e quando eu fizer essa subtração, eu vou ter isso, 10x menos x, 9x. 7 menos 0 é 7. E esse parte aqui, depois da vírgula, quando eu subtrair ela por ela mesma, dá 0.
É uma forma de eu tirar a parte decimal. Então, x vai ficar igual a 7 sobre 9. Então, se aqui fosse dois números, você ia multiplicar por 100, por 1000 e assim por diante. Por isso, esses 9 que aparecem no denominador. Esse é o porquê. Essa é a conta, tá bom?